nós devemos agir como criança, voltar a agir como criança. A criança ela começa a aprender a andar, por exemplo, ela cai, levanta, tenta novamente, falha, levanta, cai de novo. Ela não tem preconceito com o resultado que ela está tendo ali. Ela só quer andar. A mesma coisa na hora de falar. Tenta falar, não consegue, nada que fala a pessoa entende, e aí vai no processo, consegue falar uma palavrinha, depois outra, e daqui a pouquinho está falando. Se ela tivesse preconceito, ela não ia conseguir desenvolver a fala. Mas aí o que acontece? A gente começa a crescer, começa a virar adulto, e a partir do momento que a gente começa a ter noção das expectativas que tem no mundo, as expectativas que os outros têm em relação a gente, ou que a gente tem em relação, que a gente cria em relação a nós mesmos, a gente começa a ter medo da crítica e começa a entrar na zona de conforto. Sabe qual é o pior crítico? É aquele que acompanha a gente 24 horas por dia. A gente tem um crítico, que é o crítico interno, que está lá 24 horas por dia com a gente. De acordo com o livro Inteligência Positiva, nós temos vários papéis dentro da gente, entre os quais a gente tem o crítico e a gente tem o sábio. O papel mais forte da gente, que está mais presente na maioria das pessoas, é o crítico. É aquele crítico que, por exemplo, numa reunião, você teve uma ideia, pensou em compartilhar, mas ficou com receio. Poxa, será que minha ideia ela é adequada para eu falar agora? E teve receio e segurou. Daqui a pouquinho, alguém da equipe foi lá e falou a tua ideia. E foi bem aceita a ideia. Você parou na hora e ficou se consumindo ali porque você chegou e não falou aquela ideia na hora que você pensou. Foi justamente a ação do crítico. O crítico começando a interferir na tua vida. Eu tenho exemplos disso sim, fora da área profissional. Eu estava, por exemplo, numa praia que fica do lado de Porto de Galinhas, a Praia do Cupe, que lá tem surf. Eu não sei surfar. Meu filho queria aprender a surfar. Ele tinha acho que 8 anos e lá tem escolinha de surf. E eu cheguei e disse, cara, tu quer aprender a surfar? Vamos lá. Aí eu fui pagar a escolinha de surf para ele poder surfar. A escolinha de surf é interessante que a prancha fica na areia, e aí primeiro é deitado na prancha, aprendendo a remar, depois tem uma técnica para você aprender na própria areia ali, sem ser na água, a levantar, ficar em pé na prancha sem cair. E eu não sei surfar, e meu filho virou para mim e disse, papai, vamos aprender com a gente? Só tinha menino lá, só tinha criancinha. E eu fiquei, puxa, eu vou no meio dessa criançada toda aí? Não, vou tá fazendo papel de ridículo. Se fosse hoje, eu com certeza ia saber que quem estava ali falando comigo era o crítico. E eu não fui aprender a surfar. Hoje eu identificaria, é o crítico que está atuando. E a grande questão é a seguinte, bom, eu tenho um crítico e ele está ali, bom não, né? Ruim. Eu tenho um crítico e ele está ali muitas vezes interferindo na minha vida. Como é que eu posso me livrar desse crítico? Como é que eu posso atuar contra ele? Como é que eu posso vencê-lo? E aí eu lembrei de um filme. Tem um filme chamado A Origem. O filme A Origem, não sei se você já assistiu, mas o filme A Origem, eles descobrem uma tecnologia que a pessoa consegue entrar no sonho da outra e implantar uma ideia. A partir do momento que ela implanta a ideia, essa pessoa pensa que a ideia é dela, aquela ideia termina crescendo e ela termina sendo influenciada pela outra pessoa. Então, se você analisar direitinho, o crítico é mais ou menos isso. O crítico é aquela vozinha que não é sua, que está ali dentro falando para você, não faça isso, não faça aquilo outro. Você acha que a ideia é sua e termina deixando de fazer algumas coisas que para você seriam interessantes. Você termina entrando na zona de conforto, ficando na zona de conforto, à mercê daquela vozinha do crítico na tua cabeça. Tá, e no filme, A Origem, quando é que isso não funciona? Quando é que eles não conseguem? Quando é que eles implantam aquela ideia e que não conseguem que a pessoa seja influenciada, seja manipulada por aquela ideia? Quando a pessoa percebe que aquela ideia não é dela, que aquela ideia está sendo posta ali por outra pessoa. Se a gente trouxer para a vida real, sem ser em filme, é o seguinte, quando a pessoa começa a ter uma autopercepção, começa a se conhecer melhor e descobrir que aquela vozinha ali não é ela, mas é uma vozinha que está ali na sua cabeça, então você começa a interferir na ação do crítico. Às vezes você pode até acatar o que o crítico está dizendo, mas é interessante você se distanciar. É como se você estivesse dando um passinho para trás e prestando atenção no que ele está falando. Olha, não faça isso por isso. Estou lhe escutando, crítico.
mas agora eu já sei o seu nome, eu sei a sua atuação. E aí eu tenho mais discernimento se eu vou acatar o que o crítico está dizendo ou não. Eu retomo um conceito que eu já falei aqui em um dos vídeos anteriores, que é o conceito do caos e da ordem. O caos e a ordem, ele está sempre presente na sua vida. Quando ela era criança, que ela não sabia andar e começou a aprender a andar, ela estava no caos. E a partir do momento que aprendeu a andar, ficou na ordem. Quando você começou a aprender inglês, por exemplo, você não sabia falar inglês. Você estava no caos. Algum tempo depois, você foi aprendendo, vai entrando na ordem. Então essa alternância entre caos e ordem faz parte da vida do ser humano. E não só faz parte da vida do ser humano, como ela é benéfica para você. Um exemplo de caos que a gente está começando a vivenciar agora é esse período de pandemia, onde a gente começou a ficar em isolamento social, começou a fazer home office, começou a conviver mais com as crianças, com a esposa, teve que aprender a técnicas de home office para quem não fazia home office, teve que negociar com as pessoas de casa, com a esposa, com as crianças, para poder conseguir o espaço ideal para trabalhar. Esse momento é um momento de caos. E aí, daqui a um tempinho, quando a gente estiver saindo dele, a gente vai ter aprendido uma série de novas habilidades. A gente vai ter aprendido a ser mais produtivo em home office, a utilizar o nosso tempo de uma forma mais adequada. A gente vai dar valor a pequenas coisas que a gente tinha e que muitas vezes não dava valor. Então a gente, no final desse período, a gente vai sair maior do que a gente entrou. A gente vai entrar num período de ordem e a gente vai ter aprendido algumas habilidades que a gente não tinha. Provavelmente sua empresa deve ter utilizado ferramentas digitais para realizar reuniões. E antes, pode ser que você não tivesse familiaridade com aquelas ferramentas. Hoje, você tem familiaridade com aquelas ferramentas. Então, você está melhor do que você estava antes. Você aprendeu algo que você não sabia antes. Você cresceu. O caos e a ordem, eu imagino como se fosse o seguinte: você tem uma lagarta que vai se transformar em uma borboleta. Nesse processo, essa transformação da lagarta para a borboleta, ela entra no casulo. Ela cria o casulo e fica dentro do casulo. O casulo é incômodo, está lá, não consegue sair, não consegue se mexer. É um período complicado em relação ao período que ela tinha anteriormente. Mas depois, quando ela sai do casulo, ela tem a habilidade de voar. Ela está mais colorida do que ela era antes. Ela consegue fazer coisas que ela não fazia antes. A vida é desse jeito, não é só com a lagarta. Todo o processo da sua vida, da minha vida, a gente teve momentos que a gente estava dentro do casulo, justamente esses momentos de caos. E a gente saía e se tornava maior, com novas habilidades. Agora tem duas formas de encarar isso. Se você começa a ter consciência de que a vida é essa alternância entre caos e ordem, toda vez que surgir o caos, você vai começar a encarar ele de forma mais positiva, pois você sabe que é uma oportunidade de você sair maior, de você ter aprendido alguma coisa, de você desenvolver uma nova habilidade. Se você começar a encarar o caos desse jeito, você vai passar pelo processo de uma forma mais gostosa ou menos doída. Não adianta nada você escutar uma mensagem e não fazer nada com aquela informação. O interessante é, escutou a mensagem e tenta sair com algo de bom, algo que você pode levar para a sua vida. E eu posso te dar uma sugestão. Nesses próximos dias, tente identificar momentos de caos que você está passando. A partir do momento que você identifica um momento de caos, você ressignifica isso. Aquele momento é uma oportunidade que você está tendo para aprender algo novo, para poder melhorar em algum sentido. Você vai sair maior do que você entrou. Eu sou André Medeiros, eu sou da Sala do Desenvolvimento. Foi um prazer ter você por aqui e até um próximo vídeo.